Na aula de hoje daremos continuidade ao capítulo de movimentos da Lua e, na oportunidade, iremos descrever detalhadamente o eclipse lunar e também a temporada de eclipses. Como já mencionado em aulas anteriores, um eclipse lunar vai ocorrer quando a Lua entra na sombra da Terra. Nós vimos também em aulas anteriores que a região de sombra, gerada pela Terra, devido à iluminação solar, ela vai consistir de uma região não iluminada, que nós chamamos de umbra, e uma região parcialmente iluminada, que nós chamamos de penumbra. Se a Lua fica inteiramente imersa na umbra, ou seja, na região sem iluminação, o eclipse lunar vai ser total. E se somente parte dela passa pela umbra e o resto passa pela penumbra, o eclipse será parcial. No caso da Lua passar somente pela penumbra, o eclipse é chamado de eclipse penumbral. O eclipse total vai ser sempre acompanhado das fases penumbral e parcial, ou seja, antes da Lua penetrar na região de umbra, ela vai primeiro adentrar a região de penumbra. E nessa fase nós temos o brilho da Lua diminuído sensivelmente. E aí nós temos a fase penumbral. À medida que ela vai penetrando na região de umbra, na região sem iluminação, nós temos uma fase parcial. Até que ela penetra totalmente a região de umbra e nós temos um eclipse total. Após alguns minutos de eclipse total, a Lua continua o seu trajeto saindo da umbra da Terra, e aí novamente nós teremos uma fase parcial e em seguida adentrando a região de penumbra, saindo da região de umbra, e aí nessa fase nós temos um eclipse penumbral novamente, até que a Lua saia totalmente da região de sombra gerada pela Terra. Durante a fase total do eclipse lunar, a Lua vai perder grande parte da sua iluminação proveniente do Sol. Entretanto, ela não vai deixar de receber parte do espectro da luz branca do Sol. Isso porque a luz solar ela vai ser desviada pela atmosfera terrestre. E esse desvio, essa passagem da luz solar pela atmosfera terrestre, vai fazer com que a parte azul do espectro seja absorvida pela atmosfera, de acordo com a dispersão de Rayleigh, e o comprimento de onda próximo ao vermelho e no vermelho seja apenas desviado em direção à Lua. Isso faz com que, como nós já dissemos, a Lua apresente uma coloração avermelhada durante a fase total do eclipse. Aqui nós temos mais algumas observações sobre o eclipse lunar. A Lua está a uma distância de 384 mil quilômetros da Terra, e a umbra da Terra tem um diâmetro de 9.200 quilômetros em média nessa distância. Então ela vai cobrir 2,6 diâmetros da Lua. Esses valores vão variar, porque vão depender das distâncias relativas entre o Sol, a Terra e a Lua em cada eclipse. Como a velocidade orbital da Lua é de 3.682 km por hora, a Lua pode levar até 150 minutos para atravessar essa umbra de 9.200 km. Mas a fase total do eclipse ela nunca vai durar mais do que 100 minutos, ou seja, pouco mais de 1h30. A duração máxima de um eclipse lunar, incluindo as fases de parcialidade, a fase penumbral e parcial, é de 3,8 horas. Então, do instante em que a Lua entra na região de penumbra, por um lado da região do eclipse, e sai pela região de penumbra, também pela região de penumbra, do outro lado da região de eclipse, esse intervalo de tempo ele vai durar aproximadamente 3,8 horas. Em contraste com o eclipse do Sol, que só é visível por uma pequena região da Terra, um eclipse da Lua é visível por todos que possam ver
a Lua, ou seja, todo o hemisfério, né, que está não iluminado pelo Sol, né, ou seja, toda a região da Terra que está à noite, né, vai conseguir observar o eclipse lunar. Na figura 8.5 nós temos um diagrama de um eclipse lunar, né, a distância em que a umbra é cruzada pela Lua tem um diâmetro de aproximadamente 2,5 vezes, né, o diâmetro da Lua. Aqui nós podemos destacar as fases do eclipse, né? Aqui a fase penumbral, aqui a fase total, penumbral quando a Lua está na região de penumbra, total quando a Lua está na região de umbra. E aí, após, né, a totalidade do eclipse, né, a Lua volta para a região de penumbra e o eclipse volta a ser penumbral. Quando a Lua, né, está entre as duas regiões, né, quando ela está se dividindo entre as regiões de penumbra e as regiões de umbra, nós temos o eclipse parcial, né? Então é isso que nós queríamos dizer quando nós falamos que a fase total do eclipse ela vai vir acompanhada das fases penumbral e parcial, antes e depois da Lua entrar na região de umbra. Nós vimos que para que um eclipse lunar aconteça, a Lua deve penetrar na região de sombra da Terra, né? Na região de umbra e penumbra. Mas em que condições e com que frequência isso vai ocorrer? Se o plano orbital da Lua coincidisse com o plano da eclíptica, nós teríamos um eclipse solar a cada lua nova e um eclipse lunar a cada lua cheia. Entretanto, né, o plano orbital da Lua ele não vai coincidir com o plano da eclíptica, ele vai estar inclinado de 5 graus em relação ao plano da eclíptica. Os pontos de interseções, né, entre as duas órbitas, a órbita da Terra e a órbita da Lua, vão se chamar nodos. E a linha que une os dois nodos se chama linha dos nodos. Para que nós tenhamos um eclipse, a Lua, além de estar na fase nova ou cheia, ela precisa estar em um dos nodos ou próxima a esses nodos. Como o sistema Terra-Lua orbita o Sol, nós vamos ter 2 vezes por ano a linha dos nodos alinhada com o Sol e a Terra. É durante esses períodos, né, que ocorrem as temporadas dos eclipses, né, que é quando os eclipses podem ocorrer. A figura 8.6 ela ilustra o que nós acabamos de dizer. Ela mostra a Lua nas fases nova e cheia em 4 lunações diferentes, A, B, C e D. Nas lunações B e D, as fases nova e cheia acontecem quando a Lua está na eclíptica. Não é que a Lua esteja na eclíptica, mas se você traçar uma reta perpendicular, vamos dizer assim, à eclíptica, ela vai conter o Sol, a Terra e a Lua, ou seja, eles vão estar alinhados tanto em B quanto em D. E aí, quando a Lua está, né, quando o sistema Terra-Lua está ordenado dessa forma em relação ao Sol, vão ocorrer os eclipses. Lembrando que os eclipses só vão ocorrer nas fases nova e cheia, né? Nova ou cheia da Lua. Nas lunações A e C, a Lua, né, o sistema Sol, Terra, Lua não está alinhado. Se você traçar aqui uma reta, né, perpendicular à eclíptica, vamos dizer assim, você vê que a Lua ela não está alinhada com a eclíptica, nem em C, nem em A. Ela tem uma diferença e está deslocada, né? E nesses pontos, né, com a Lua afastada da eclíptica, não vão
ocorrer eclipses, né? Quando a Lua está nessa posição aqui, ó, nós dizemos que nós temos a linha dos nodos alinhada com o Sol e a Terra. Lembrando que os nodos seriam esses pontos aqui, ó, em que a Lua se encontra, né, alinhada com a Terra e o Sol. As temporadas de eclipses vão ocorrer a cada 173 dias e a distância angular da Lua ao nodo, que é aquele ponto da órbita da Lua que intercepta a eclíptica, precisa ser menor que 4,6 graus para um eclipse lunar total e menor que 10,3 graus para um eclipse solar total. Esse limite das distâncias angulares da Lua ao nodo, eles vão fazer com que a temporada de eclipses dure de 31 a 38 dias. Isso vai depender dos tamanhos aparentes e da velocidade aparente do Sol e da Lua, né, que vão variar devido ao formato elíptico das órbitas da Terra e da Lua. Em cada temporada ocorrem de 1 a 3 eclipses. No caso de ocorrer somente um eclipse, esse eclipse vai ser solar. Se ocorrerem 3 eclipses, serão 2 solares e 1 lunar. E em um ano vão acontecer no mínimo 2 eclipses, sendo 2 solares, e no máximo 7 eclipses, sendo 5 solares e 2 lunares, ou 4 solares e 3 lunares. As tabelas 8.1 e 8.2 apresentam a relação de eclipses do Sol e da Lua, respectivamente, para o período entre 2010 e 2020. De acordo com o que nós vimos no slide anterior, nós vamos ter de 2 a 7 eclipses ocorrendo anualmente e em cada temporada, que vai durar de 31 a 38 dias, nós podemos ter 2 eclipses, um solar e um anular, mas podemos também ter 3 eclipses por temporada, né? Uma sucessão de eclipse solar, anular e solar, ou lunar, solar e lunar novamente. Se nós tivermos 2 eclipses lunares numa mesma temporada, esses 2 eclipses serão eclipses lunares penumbrais.